Bom dia, a paz, tudo bem com você? Hoje será o último dia do nosso estudo, 7 passos para conhecermos a Deus. O pastor Jesus vai trazer uma palavra do fundo do coração de Deus para nós. Amém? Então nós vamos hoje ouvir o 7º passo. Olha, não esqueça de compartilhar, de dar o seu likezinho aí, de dar o seu joinha, passar nas redes sociais, tá bom? Então nós contamos com vocês e a palavra de Deus agora é para mim e para você. Vamos abrir o nosso coração. Amém? Deus abençoe. Olá, um bom dia a todos. Que esse último passo, passo número 7, né? Nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós viemos até aqui prosseguindo nesses passos, e eu diria para vocês, esses passos nos trouxe a um lugar que hoje nós vamos aprender um pouquinho. A partir desse 7º passo, que é o passo final para você conhecer a Deus, eu diria que você está apto a orar, você está apto a estudar a Bíblia e você está apto também a testemunhar aquilo que você aprendeu, ok? A palavra fala em João capítulo 14, versículo 13, tudo quanto pedires em meu nome, Jesus dizendo, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Interessante essa palavra, né? Ele diz assim, tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. E o próprio João, ele diz assim, agora o que você conhece, tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. E diz mais uma palavra importante para nós. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e eu vos farei. Olha que interessante. Tem que existir, lógico, uma conformidade entre você e a palavra. Você pode falar assim, puxa, por que eu não recebo, né? Porque de repente não está em conformidade com a palavra, porque Jesus fala que tudo quanto pedirdes em meu nome, se você estiver em mim e eu em vós, tem que existir essa compatibilidade. Tudo que vocês pedir, eu vos darei. É verdade que Jesus, na sua oração, Jesus ele vai ensinar você que é algo condicional. Da forma que você perdoa, você será perdoado, e assim sucessivamente. Todas as coisas têm que ter uma compatibilidade. É condicional. Então, nesse dia que você também está ouvindo aqui, que você chega nesse ponto, nesse passo, em que você precisa também aprender a orar, você tem que saber que as orações serão respondidas de acordo com a compatibilidade. Se estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu estava lembrando sobre oração e sobre, diante das circunstâncias dos problemas, um dia, Jesus, diante de uma multidão em que estavam todos atribulados, chorando, preocupados, tristes, fala sobre o filho da viúva de Naim. O detalhe daquela passagem, quando eu estava estudando isso aqui, me lembrei dessa passagem. Jesus ele se posiciona de uma forma bem tranquila mesmo, diante de um caos, diante de uma situação adversa. E disse assim, menino, levanta. Jesus falou no ouvido da mãe dele, talvez uma palavra assim, fique tranquila que eu vou ressuscitá-lo. Então a oração, ela é algo que toca o coração de Deus. E a resposta vem de acordo com o que ele deseja, da forma com que ele quer e conforme a sua palavra. Veja que naquele momento Jesus, eu estou citando um exemplo de uma oração, de um momento de angústia que alguém teve, e que Jesus se posicionou da seguinte forma, mulher, eu vou ressuscitar teu filho. Levanta-te, disse ao menino, levanta-te. E o menino sentou-se no caixão. Por quê? Porque Jesus quis realizar naquele momento, dar uma resposta a um clamor de alma de alguém que estava aflito. Então eu quero dizer para você, continue orando, porque oração tem respostas. Orar é importante. Você aprende nesse passo que, uma vez que você passou por todos os processos, aceitou Jesus Cristo, entendeu a necessidade de nascer de novo, entendeu a necessidade de sermos igreja, continue orando. Orar é falar com Deus. E orando você vai se aproximando, você vai tendo intimidade, você vai tendo um relacionamento com Ele. E relacionamento é talvez a fase mais importante que nós chegamos diante de Deus como filho e pai.
Olha que interessante. Depois de você orar, você tem que continuar estudando a Bíblia, porque o estudar a Bíblia não significa dizer que você vai ser teólogo, ou um pastor, ou um professor como Carlos, como o pastor Erasmo, que tem e que conhece a palavra. Mas o estudar a Bíblia aí é para que você vá conhecendo. Porque a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você pode perecer em alguma área da sua vida ou ter algum tropeço em alguma área da sua vida pelo fato de desconhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas também. Então, estude a Bíblia, continue estudando a Bíblia. E aquilo que a gente sempre fala como nosso tema aqui, né? Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos. Quanto mais você conhece, é como um poço, né? Se você vai cavando, cavando, mais água, mais água, mais água vai saindo, porque a palavra de Deus é isso para nós. Amém? Então, continue estudando a Bíblia. E depois de você estudar a Bíblia, você chega num ponto de saber testemunhar daquilo que aconteceu na sua vida, daquilo que aconteceu na sua família, daquilo que aconteceu no seu coração, daquilo que aconteceu quando você passou a entender esses passos que te levou a conhecer melhor a Deus. Ok? Então, olha, guarde bem isso. Hoje você pode se colocar a serviço de Cristo de que forma? Orando, estudando a Bíblia, que é a sua palavra, e testemunhando desse amor, testemunhando dessa verdade, testemunhando desse evangelho. E Jesus, ele foi muito enfático quando ele fala exatamente com os discípulos, no versículo 31 de João capítulo 8, eu quero dizer uma coisa que você, de repente, já tem ouvido, e muitas vezes, disse, pois, Jesus, aos judeus que havia crido: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, olha esse versículo 32, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, o filho fica sempre na casa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante. Olha, para a gente fechar nossos passos aqui. Jesus falando para eles assim, disse assim para eles: ó, vocês vão conhecer a verdade, que sou eu, Jesus falando. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida sou eu. Vocês conhecereis a verdade, e a verdade, Jesus falando, vos libertará. É tão interessante que ele fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, esse pessoal aqui da lei aqui, eles disseram: poxa, nós somos filhos de Abraão, nós conhecemos a Torá, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a lei. E aí eles disseram assim, Jesus disse para eles: mas vocês podem conhecer, mas vocês não seguem, vocês não fazem as obras que Abraão fez, né? Vocês não fazem as obras que Abraão fez. E aí eles podem entender que a verdade que Jesus estava dizendo para eles, que eles tinham que conhecer, é para que eles não estivessem, conforme fala o versículo 44, vocês vós sois do diabo, que é o vosso pai, porque desde o princípio ele colocou mentiras, colocou coisas assim, porque ele é inerente dele isso. E eu quero dizer para vocês que se você conhecer a verdade que sou eu, Jesus falando, essa verdade que te liberta. Essa verdade que muda. Essa verdade não é a verdade que se fala em palanques, não é a verdade que se fala em microfones, em tempos de eleições e outros momentos mais, que eles usam até essa palavra para dizer que se você conhecer a verdade e a verdade te liberta. Já vi um slogan disso. Mas a verdade que liberta se chama Jesus. A verdade que de fato liberta é Jesus Cristo de Nazaré. Analisa uma coisa comigo. Paulo, aos Gálatas, ele ensinando, ele fala assim: se uma vez você é livre, não torneis a meter sobre o jugo da servidão. Uma vez que você é livre, e livre pela palavra, e livre em Cristo Jesus, você tem a liberdade em Cristo Jesus, não volte mais a se meter sobre o jugo da servidão.
Aqui eles falam que eles não eram escravos, por quê? Porque eles estavam já entendendo que eles eram conhecedores e eles eram filhos de Abraão, pelo conhecimento que eles tinham. Mas Jesus estava dizendo para eles assim, mas se vocês não entenderem quem de fato é a verdade que liberta, vocês continuam sendo escravos. Nesse dia, que nós possamos entender uma coisa, que essa verdade que liberta possa ser a verdade que permeia a minha, a sua vida. Que você possa entender que a verdade que te liberta não é a verdade que denominações, que igrejas, que qualquer instituição possa pregar. A verdade que liberta, ela não está baseada em religião, porque religião é algo que causa brigas, causa discórdias, causa polêmicas. Religião é algo que Jesus até não gostava muito. Jesus até falava com os religiosos lá, com aquelas pessoas que eram entendidos e que se diziam religiosos. Jesus dizia que eles precisavam nascer de novo, que eles precisavam mudar a sua vida, a sua forma de pensar, de falar, de agir, de crer, de amar, de dividir, enfim. Tudo que eles pensavam que religião era o que eles tinham, Jesus vinha e falava exatamente contra tudo aquilo lá, porque religião nunca salvou, religião nunca, de fato, mudou a situação de pessoas. Religião serve muitas vezes até para criar uma certa polêmica, e tem muitas pessoas até que, pela religião, até matam. Pela religião, cria até uma discórdia de tal forma que chega a ponto de odiarem um ao outro, vai até o extremo de talvez, vamos falar assim, jogar os aviões nas torres gêmeas, isso tudo em nome de uma religião, isso tudo em nome de uma crença. Foi ao extremo agora, né? Só para você lembrar o que pode ser religião. Eu lembrei de um ato muito extremo mesmo, mas que pode ser uma religião. Agora, se você, de fato, encontrar a palavra de Deus, essa palavra vos libertará. Essa palavra dará a você a liberdade de vida e você será livre, livre para amar, livre para viver, livre para você dizer assim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor, aquele que de fato conduz a minha vida ao gozo eterno. Disse Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós, dizendo aos discípulos, eu dou paz aos corações de vocês, para que assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Agora, uma vez, você conhecendo a palavra de Deus, aceitando a Jesus e fazendo essa oração comigo que eu vou fazer para encerrar agora, essa oração é uma oração que eu sempre digo que todos deviam fazer pelo menos uma vez na vida. Se você entendeu esse princípio aqui, agora você ora comigo aí, dizendo assim, Pai Celeste, sei que sou um pecador e que preciso do seu perdão. Creio que o seu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz por mim e agora estou arrependido e disposto a deixar toda a minha vida de pecado. Pela fé convido o Senhor Jesus Cristo para entrar em meu coração e em minha vida como meu Salvador pessoal. E pela sua graça, quero segui-lo, obedecê-lo como Senhor da minha vida. Amém? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.